Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara, terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Jornal Todo Dia, terceira edição desta quinta-feira, 6 de março de 2025. Vamos falar sobre a superlotação que está acontecendo nas unidades hospitalares de saúde na cidade de Campinas, isso no HC da Unicamp, também da PUC. Enfim, daqui a pouquinho, nosso correspondente Guilherme Pierangeli vai trazer os detalhes. Vamos falar sobre as tarifas de água e esgoto que ficam mais caras em Nova Odessa. E na semana, em homenagem às mulheres, o quarto episódio da série especial sobre o Dia Internacional da Mulher, você vai conhecer a história de uma mulher que cresceu no orfanato. E vamos falar de acidente na Anhanguera, vamos trazer atualizações sobre o caso do jogador do Red Bull Bragantino, que foi transferido aqui do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi para Ribeirão Preto, daqui a pouquinho. E vamos falar do caso de um homem que foi preso por venda de anabolizantes. E um alerta da Defesa Civil, região terá altas temperaturas até domingo. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, porque o Jornal Todo Dia, terceira edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, ao vivo pelo canal 14 da sua TV digital, também pelo canal 8 da NET Claro, para 13 cidades da nossa região e também pelo streaming que está lá no nosso portal, tododia.com.br. Você também pode acompanhar os nossos conteúdos da equipe Todo Dia lá nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Agora, você quer participar com a gente, sugerir pautas? É só você mandar para o nosso WhatsApp, é o 3471-2700, é o nosso meio de comunicação aí, WhatsApp para você mandar fotos, vídeos e pedir para que a nossa equipe vá apurar a situação aí do seu bairro e a gente possa trazer a matéria aqui completa em nossos telejornais. Vamos começar o jornal falando sobre a saúde em Campinas. A população está enfrentando aí superlotação. É um problema que já vem se arrastando há uma semana, mais de uma semana. O nosso repórter Guilherme Pierangeli, que é da cidade, ele já trouxe um pouco desse fato, mas agora a situação está se agravando. Ele vai trazer um balanço, então, das duas unidades de saúde, né, o PS adulto do Hospital da PUC, Campinas, e também da superlotação também em outras unidades, como a da Unicamp, tá? Então, vamos acompanhar esse balanço do Guilherme Pierangeli a respeito dessa situação da saúde em Campinas. Após o HC da Unicamp anunciar que está com setores superlotados, o Hospital PUC Campinas divulgou nesta quinta-feira que também está com superlotação no pronto-socorro adulto SUS. O local comporta 20 pacientes, mas está com 70 internados. E diante disso, o hospital solicita que a população busque atendimento em outras instituições de saúde do SUS e também pediu que o sistema CROSS, responsável pela regulação de transferência de pacientes nos hospitais do Estado, e o SAMU, aguardem a estabilização da unidade para o encaminhamento
de novos casos. Esta é a segunda vez que o Hospital PUC Campinas emite este comunicado neste ano. Em 4 de fevereiro era a mesma situação, 70 pacientes em um espaço para 20 no PS Adulto do SUS. E também na tarde desta quinta-feira, a Superintendência do HC da Unicamp atualizou a situação na unidade de emergência referenciada do hospital, que continua com superlotação crítica, impossibilitando o recebimento de novos casos adultos. Segundo o HC, a unidade está trabalhando acima da capacidade instalada, com 80 pacientes em um espaço de 30 leitos, e há sobrecarga na área física, de equipamentos, de recursos humanos e materiais. E por conta disso, o HC também pede que a CROSS, o DRS-7, os serviços do SAMU, bombeiros, resgate de rodovias, helicóptero Águia da PM e prefeituras da região não encaminhem novos pacientes ao HC até a normalização da situação, que é avaliada diariamente para decidir aí se a suspensão continua ou não. E a Prefeitura de Campinas se manifestou por meio de nota, afirmando que o prefeito está em negociações com o Estado para abrir leitos na Casa de Saúde e implantar um novo hospital metropolitano. A nota da Prefeitura de Campinas diz ainda que a Secretaria Municipal de Saúde monitora a ocupação dos leitos e os encaminhamentos de pacientes por meio do Sistema de Regulação de Saúde, o Ciresp, solicitando à Central CROSS que reduza os encaminhamentos de outras cidades. A ocupação de leitos na rede Mário Gatti está entre 95% e 100%, mas, segundo a Prefeitura, todos os pacientes estão sendo atendidos devido à rotatividade. Lembrando também que esses hospitais atuam no sistema de porta aberta, ou seja, eles não podem recusar atendimento, não são apenas por transferência. A procura espontânea também é atendida na rede municipal de saúde aqui de Campinas. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia. Obrigada, Guilherme, por todo esse parâmetro, né, esse cenário mostrando a situação da saúde, são 2 hospitais importantíssimos na cidade de Campinas. E agora a gente vai trazer atualizações sobre o caso, né, do acidente que ocorreu na Anhanguera na madrugada de terça para quarta-feira, e em que, na verdade, segunda para terça-feira, em que o jogador, né, do Red Bull, um deles, que ficou em estado grave, do Red Bull Bragantino. E ontem, né, todos os dias a gente está trazendo atualizações sobre o caso. E ele foi transferido agora para um hospital particular da Unimed de Ribeirão Preto. Então, nós vamos trazer todos os detalhes agora com informações de João Victor Viana. Muito bem, nós vimos aí algumas imagens, nós temos aí um boletim atualizado, daqui a pouquinho a gente volta trazendo informações sobre a atualização do caso, então, do Pedro Severino, que foi transferido para o Hospital de Ribeirão Preto. Agora a gente vai falar sobre a situação das tarifas de água e esgoto na cidade de Nova Odessa, que vão ficar mais caras. Nosso repórter Diego Rodrigues, daqui a pouquinho a gente tem essa matéria, daqui a pouco então a gente traz essa matéria. Daqui a pouco também vai estar aqui ao vivo comigo o nosso editor multicanal, Airan Prada, para falar da situação de novos problemas, né? Mais uma vez, problemas aqui na ETA em Americana. Daqui a pouquinho a gente traz as 2 matérias para vocês. Vamos falar agora sobre a situação do zoológico em Americana, que acabou aí tendo que barrar as visitações após ataque de abelhas. Exatamente, gente. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a nossa repórter Isabela Braz. O Parque Ecológico Municipal Engenheiro Cid Almeida Franco suspendeu o atendimento ao público nesta quinta-feira, após um ataque de abelhas europeias. A medida foi divulgada pela Secretaria de Meio Ambiente de Americana. Segundo a direção do Parque Ecológico, o ataque começou durante um serviço de roçagem de rotina nas proximidades do recinto dos flamingos. Perto do espaço havia um enxame e as abelhas ficaram alvoroçadas por causa do barulho do motor da roçadeira. Imediatamente, a área foi isolada e o parque suspendeu o atendimento ao público. As abelhas atacaram 2 funcionários, uma arara carindé e 2 aves taxã. A arara não resistiu à quantidade de picadas e, mesmo medicada, acabou morrendo. Já as taxãs também foram medicadas pelos veterinários. Os funcionários não apresentaram reações alérgicas e estão em situação estável. As equipes do Parque Ecológico realizaram então a aplicação de fumacê para acalmar as abelhas e um apicultor também já esteve no parque nesta manhã para verificar a situação. O espaço volta a abrir normalmente na sexta-feira do dia 7, das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde.
Isabela Braz para a TV Todo Dia. Tadinho dos animais do zoológico, né? Ficaram, acho que, assustados com esse monte de abelha aí, mas pelo menos a direção e a organização do zoológico já agiu aí para resolver a situação. Bom, vamos falar então agora sim sobre atualizações do estado de saúde, da situação do jogador do Red Bull Bragantino. Ele, um dos que estava no veículo e que teve a situação mais grave, e nós acompanhamos passo a passo aí do que aconteceu, e era uma expectativa da família que ele conseguisse, né, que realmente conseguisse essa transferência para a cidade, né, ali da região deles. Então, ele foi sim transferido agora para uma unidade particular, uma unidade hospitalar particular, e agora vai ser acompanhado, então, lá na cidade de Ribeirão Preto. E a nossa equipe conseguiu falar, né, com a assessoria de imprensa desse hospital e tem atualizações sobre, então, agora a situação do jogador. Vamos acompanhar, então, os detalhes com o nosso repórter João Victor Viana. O Dr. Valdemar Tebaldi informou na manhã desta quinta-feira que por volta das 8 horas, Pedro Severino, de 19 anos, foi transferido de Americana para a Unimed de Ribeirão Preto para a continuidade do tratamento. O jovem, que é nascido em Ribeirão Preto, é vítima do acidente que aconteceu na rodovia Anguera, em Americana, na madrugada de terça-feira, quando um carro bateu na traseira de um caminhão. Pedro Severino estava no banco do passageiro e sofreu ferimentos graves, inclusive constatado um traumatismo craniano. A Unimed Ribeirão Preto confirmou a transferência do atleta. O hospital afirmou que o paciente permanece em estado grave e estável. O caso será acompanhado pelas equipes de intensivistas e de neurocirurgia do hospital, que já iniciou a avaliação médica do paciente. Nesta quinta, antes da divulgação da convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Colômbia e Argentina, o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, citou o caso de Pedro Severino. Bom, outro ponto, gostaria de expressar nossa solidariedade também ao Pedro Severino, filho do ex-atleta aqui, também da seleção, do Lucas, que não só solidariedade, mas também que possamos fazer pensamento positivo, orações para pronta recuperação dele, né, desse trágico acidente de um jovem que eu acho que certamente, tomara a Deus, tem uma carreira brilhante ainda pela frente. Tá, então, atualização sobre o caso desse jogador, né, do Bragantino. Vamos falar, então, agora sim, da água, né, água e esgoto. Serviços importantes em todos os municípios, mas Nova Odessa agora vai a população enfrentar mais um aumento, né? Vai ficar mais cara esse serviço, né? Essa prestação de serviço. Então, nós temos os detalhes agora com o nosso repórter Diego Rodrigues. A Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, a ARES-PCJ, aprovou um aumento de 4,83% nas tarifas de água e esgoto em Nova Odessa. O reajuste será aplicado a partir de 1º de abril e valerá para contas residenciais, comerciais e industriais, com o vencimento a partir de maio. Você sabe como é feito o cálculo para o aumento das tarifas? Carlos Roberto de Oliveira, diretor administrativo e financeiro da ARES-PCJ, agência que regula o serviço de saneamento das cidades aqui da região, explica. Para falar um pouco sobre o reajuste da tarifa do município de Nova Odessa, é importante a gente entender um pouco sobre a agência reguladora. O primeiro passo é entender que nós temos uma lei federal, a Lei 11.445 de 2007, e todo município brasileiro precisa de uma agência reguladora para definir a sua tarifa. Então, no caso específico de Nova Odessa, não é o próprio município, não é o prefeito municipal quem define a tarifa. É a agência reguladora, que no caso é a ARES-PCJ, um consórcio público de direito público, que faz todo esse estudo. A agência reguladora tem uma resolução, que é uma espécie de norma, que define como essa tarifa pode ser alterada. No caso agora do ano 2025, nós tivemos um reajuste, que é uma reposição das perdas inflacionárias. Então, nós temos uma cesta de índices, né, do próprio setor de saneamento que estabelece quais são os seus componentes. Então, a agência reguladora ela inicia o processo, né, de reajuste
E aí, só lembrando que a lei estabelece que os reajustes só podem acontecer a cada 12 meses, ou seja, uma vez por ano. Então, uma vez por ano, a agência reguladora dá início a esse processo. A CODEM apresenta todos os dados e informações econômicas dos seus custos. Então, basicamente, ela apresenta os dados de gasto com pessoal, com energia elétrica, com produtos químicos, com serviços de terceiros e outras despesas que têm impactos inflacionários. E a agência reguladora, ela avalia toda essa documentação, né, olha os dados e também as informações contábeis que são repassadas até mesmo para o Tribunal de Contas, e a partir de então, na sua fórmula, estabelece qual é o valor da tarifa. O diretor explica que o aumento não pode ter início imediato. Lembrando só, né, que nós temos também na Lei 11.445 um período de comunicação para os usuários. Então, a decisão foi no mês de fevereiro, as contas de março ainda têm o mesmo valor que é praticado, né, e somente nas contas de abril esse novo valor será acrescido nas contas dos usuários de Nova Odessa. Oliveira comenta como foi definido esse aumento específico. No caso de Nova Odessa, nós tivemos agora a reunião bastante recente, no mês de fevereiro, né, e nós definimos o índice de 4,83% para o reajuste. Né, então, o índice aqui equiparado ao IPCA, à inflação do período acumulado. Então, nós tivemos uma inflação de 4,83%, esse foi o percentual que foi concedido pela agência reguladora aqui para a CODEM. Carlos Roberto destaca que existem 2 tipos de revisões tarifárias. Que nós temos 2 tipos aqui de mudança do valor de alteração desses custos. É feito o reajuste apenas para a reposição das perdas da inflação, que é o que aconteceu agora no caso de Nova Odessa, com a CODEM agora em fevereiro, mas nós temos também uma chamada revisão. A revisão do valor da tarifa é quando a gente olha para os novos investimentos. Então, a cada 2 anos, a gente deixa de fazer um reajuste e faz uma revisão. Então, tivemos agora um reajuste, ano que vem, 2025, para valer em 2026 já, né, nós teremos uma revisão, né, olhando novos investimentos que serão feitos pela CODEM. Então, reajuste de perda inflacionária, revisão olhando investimentos, que pode ser com melhorias de ETE, melhorias de ETA, novas redes, controle de perdas, ou seja, muitas ações depois de melhoria na prestação do serviço. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Enquanto, né, a cidade de Nova Odessa tem um aumento aí da tarifa, na cidade americana continua problemas aí em relação à água. Mais uma vez problemas, agora no Maeta, mais uma vez a Irã Prada, nosso editor multicanal, trazendo agora informações quentíssimas sobre o tema. Boa noite, Sabrina, boa noite você que acompanha a 3ª edição do Jornal Todo Dia. Pois é, bem falado pela Sabrina, de novo, né, a Americana vem passando aí nos últimos 30 dias, a gente pode colocar assim, por problemas no abastecimento em diversos bairros, diversas regiões. Eu vou ler aqui exatamente o que o Dai falou para trazer informação precisa para você, porque eles acabaram de mandar para a gente bem antes de a gente começar aqui essa 3ª edição. Eles falaram que um problema em um registro voltaram a causar o desabastecimento de água em Americana e que a intercorrência, né, esses problemas tiveram início nesta tarde. Eles falaram que por volta das 4 horas foi necessário interromper o bombeamento de água para o reservatório que atende a região dos bairros Santa Catarina e Jardim São Paulo e leva água para a região do Parque Novo Mundo e Cidade Jardim. Eles falaram que a troca demorou mais do que o esperado e que gradativamente o abastecimento vai ser retomado. O que isso significa na prática, Sabrina e amigos? Significa que não há uma previsão exata para voltar a água na sua torneira. Então, se você está com esse problema, liga para a gente no WhatsApp, fale com a gente lá, 3471-2700, 3471-2700. A gente conversa com você e, dependendo da situação, manda uma equipe de reportagem aí entre hoje e amanhã para entender qual é o seu problema e se isso vai persistir até amanhã, porque começa novamente essa novela, né? A gente já tem visto aí, eles arrumam uma coisa, passam 3, 4 dias, volta a água e depois alguma outra coisa na mesma estação de tratamento ali da Vila Santa Catarina, de novo mais um problema. Então, a gente vai seguir acompanhando as informações também, tododia.com.br e @jornal todo dia nas nossas redes sociais. Tá certo, Airan. Obrigada pelas informações. Gente, são 6 horas e 22 minutos. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você.
Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus, tem bom atendimento. Tec Plus, conectando você ao mundo. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver Bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Seis horas e 25 minutos, vamos falar um pouquinho mais sobre o aniversário de Paulínia, que aconteceu na semana passada, mas o vice-prefeito aí celebrou o sucesso dos eventos. E Danilo Barros também para ser o principal gestor e coordenador dos eventos que envolveram aí as celebrações de aniversário. Então a gente vai falar de um balanço que aconteceu nessas festividades. A nossa correspondente, Priscila Fidalgo, vai trazer todos os detalhes para você agora. Escolhido pelo prefeito Danilo Barros para ser o principal gestor e coordenador dos eventos que envolveram as celebrações de aniversário e do carnaval na cidade de Paulínia, o vice-prefeito Edilcinho Rodrigues celebra os bons resultados. Situação bacana que eu vi nesse mandato, o envolvimento de todas as secretarias. Essa festa não foi feita pela secretaria A, B ou C, foi feita por todas. Nós tivemos a segurança cuidando da segurança, o transporte cuidando do trânsito todo, o desenvolvimento econômico cuidou dos food truck, deu espaço para eles e condições de trabalho. Diretoria de Turismo e Eventos cuidou da parte de eventos da festa, dos shows e tudo. Então cada um cuidando da sua parte, conseguimos fazer uma festa bonita, agradável, segura e também atendendo a tudo que precisava. Tivemos muito poucas ocorrências de segurança e de saúde, mas estávamos preparados até para mais gente se viesse. Atingiu a nossa expectativa, todos os eventos, a quantidade de pessoas, mas nós nos preparamos para o máximo possível para poder atender a população com carinho, do jeito que o prefeito Danilo Barros pediu. O Carnaval da Família foi organizado pela Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, com o apoio das áreas de saúde, transportes, negócios da Receita, segurança pública, defesa civil, governo, cidadania e justiça, desenvolvimento econômico, meio ambiente, além do consórcio Paulicom e das polícias militar e civil. O vice-prefeito reforça a importância dessa integração. Nós tivemos, o maior dia de ocorrência foi o show do Alok, que foi o maior público que nós tivemos, mais de 70 mil pessoas. Nós tivemos apenas 10 ocorrências de saúde que foram atendidas, todas elas leves, liberadas no mesmo dia, sem grandes problemas. E também de segurança foram 11 ocorrências que foram registradas pela Polícia Civil. Também é pouco pelo tamanho do público. Mas essa quantidade pequena também se deve à preocupação e à prevenção que nós fizemos antes. Nós tínhamos policiamento em todos os eventos em quantidade
maior do que o necessário, né, do que o que era previsto pela legislação. Nós tivemos também a saúde também atendendo em todas as áreas e também colocamos aqui o bebedouro de água para funcionar, para as pessoas poderem se hidratar, porque com essa temperatura que nós tivemos aí de quase 40 graus todos os dias, a chance de desidratação era muito grande, então o secretário de saúde alertou para isso, nós nos preparamos para isso aí também. Então acho que a área preventiva conseguiu atuar bem e deixar a população com segurança e com condições para desfrutar de todos os eventos aqui da Prefeitura. Durante os 7 dias de eventos, mais de 80 mil pessoas passaram por Paulínia, o que representa quase 70% a mais da população circulando na cidade. Priscila Fidalgo para a TV Todo Dia. Muito bem, vamos falar agora sobre inscrições, oficinas, oportunidades para você aperfeiçoar seu conhecimento. Olha só, oficinas gratuitas de teatro têm inscrições abertas para crianças e adolescentes em Americana. Quem vai trazer os detalhes para você poder se inscrever é a Nicole Maia. O Núcleo Artístico Entre Mundos está com as inscrições abertas para oficinas de teatro voltada a crianças e adolescentes de 10 a 17 anos. As aulas serão no Centro Comunitário São Vito, às quintas e sextas-feiras, das 4 às 6 horas. A iniciativa faz parte do projeto Diversidade e Expressão nas Comunidades de Americana, Vozes da Periferia e Lendas do Folclore. Além das inscrições regulares, será realizado um plantão de inscrições no dia 13, das 2 às 6 horas da noite. E nos dias 20 e 21, as oficinas abrem as portas para os interessados em aulas experimentais. O objetivo do projeto é proporcionar uma vivência teatral. Durante o ano, de março a dezembro, os participantes terão encontros semanais, focados no desenvolvimento artístico e pessoal, aprendendo a expressar emoções, trabalhar em equipe e valorizar a diversidade cultural por meio do folclore e do teatro. Nicole Maia para a TV Todo Dia. E ainda falando um pouquinho mais de cultura, principalmente aqui na cidade Americana, a orquestra aqui de Americana vai receber aí R$20 mil de edital música clássica. Vamos entender isso. A Americana, então, vai estar recebendo essa verba de R$20 mil para concerto especial da Orquestra Sinfônica de Americana. Vamos entender, então, como vai ser esse edital com o Diego Rodrigues. A Americana foi habilitada pelo governo do estado de São Paulo para receber recursos do programa Difusão CULT SP. O projeto receberá R$20 mil, valor máximo previsto no edital, destinado à Orquestra Sinfônica Municipal. Com o recurso, será realizado um concerto especial em data a ser definida. O programa Difusão CULT SP é desenvolvido pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, do Estado de São Paulo, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte. O edital abrange diversas linguagens culturais, como artes plásticas, audiovisual, cinema, dança, música, teatro, literatura e cultura popular, entre outras, com o objetivo de apoiar eventos culturais que promovam o desenvolvimento da cultura local. Diego Rodrigues para a TV Todo Dia. E dando gancho nessa temática do Diego, falando de parcerias, cultura, economia, tudo isso, né, envolve as parcerias. E olha que bacana, parcerias entre municípios também. Então vamos acompanhar essa matéria especial que a Nicole Maia preparou falando da economia com a cultura e as cidades da região que estabelecem parcerias. Vamos acompanhar. A cultura não é apenas uma expressão artística, mas também um elemento fundamental para a economia. Quando eventos acontecem, o comércio cresce, o turismo aumenta e os artistas locais são reconhecidos. Evandro Félix, secretário de Cultura e Turismo de Santa Bárbara do Oeste, reforça a ligação econômica e cultural e como os eventos colocam a cidade como atrações turísticas. Quando a gente fala em eventos, a gente fala em economia criativa, né? É uma máquina realmente econômica criativa que gira. Eu digo isso porque a gente movimenta todo um setor econômico de serviços, a gente estimula a contratação de pessoas para trabalhar no evento, para a montagem de um evento. Então, quando a gente planeja esse tipo de ação, a gente também está falando sim de economia. Os eventos movimentam a economia local, com food trucks, restaurantes, serviços, hotéis e o setor de produção de eventos. Além disso,
isso, as cidades vizinhas compartilham histórias e experiências, ou seja, sendo importante o contato entre elas. O atual secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinícius Guizini, visitou o secretário de Santa Bárbara, Evandro Félix, com o objetivo de trocar ideias e estratégias para atrair mais recursos federais e estaduais, além de criar um calendário de eventos para a região, como comenta Vinícius. Nós estamos começando um trabalho agora também na Secretaria de Cultura e é importante ter essa parceria, né? Buscar contatos com experiências que são positivas e também levar algumas das ideias que nós já temos aqui. Evandro reforça como uma cidade pode se impulsionar na cultura. Para aquelas cidades que buscam, que almejam desenvolver ainda mais o seu aspecto cultural e turístico, vale entender um pouquinho da sua vocação. Né? Entender aonde que a cidade está posicionada, quais são os atrativos que existem na cidade, não só vinculados ao poder público, como também à iniciativa privada, principalmente no aspecto turístico. Esse mapeamento da cidade faz com que sejam definidos processos e planejamentos a curto, médio e longo prazo para o desenvolvimento local. Vinícius Guizini reforça a parceria com a cidade vizinha. Nós já conseguimos traçar algumas ações em comum, são municípios vizinhos, né, que têm proximidade geográfica e também proximidade de público. Então, pode ter certeza que nós vamos ter muita novidade por aí. Para esse ano, a Americana planeja inserir oficinas culturais nas unidades escolares, além do fortalecimento com a orquestra municipal e a possibilidade de trabalhar com os grandes eventos, com o objetivo de buscar e atingir as duas pontas da secretaria, a cultura e o turismo. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Vamos para um breve intervalo. Na volta, notícias policiais sobre o caso de um homem que foi preso por venda de anabolizantes. Inclusive, hoje teve uma coletiva sobre o tema. Voltamos já já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Muito bem, de volta, mais um bloco aqui, 6 horas e 37 minutos, terceira edição nesta noite de quinta-feira, e vamos trazer esse caso do homem que foi preso por venda de anabolizantes. Inclusive, teve uma coletiva agora há pouco, e nossa repórter Zanha tem todos os detalhes. Um industriário de 35 anos que estaria realizando a venda ilegal de anabolizantes foi preso nesta quinta-feira no Parque da Liberdade, em Americana, durante a operação deflagrada pela DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes da cidade. Na casa dele, os investigadores localizaram
78 comprimidos de anabolizante com o nome comercial de Dianabol, 2 frascos de Parabolan, que é injetável, anabolizante sintético enantato de testosterona, 53 comprimidos azuis sem marca aparente, 200 agulhas, 2 celulares e uma maquininha de cartão. O delegado da DISE, Fernando Fincati Periolo, explicou como foi a investigação. A gente apurou que ele era um frequentador de uma das academias da cidade e que ele efetuava a venda de anabolizantes nessas academias. Fora isso, também vendia êxtase em festas eletrônicas. Até no perfil dele em redes sociais, a menção que ele costuma frequentar essas festas aí. Ele já foi ouvido? Disse alguma coisa sobre isso? Já foi ouvido. Ele fala que os anabolizantes são para uso pessoal, que o êxtase também, mas ele falou que ele compra esses anabolizantes e também o êxtase na internet e que o êxtase ele consome, ele mesmo, nas festas. E que os anabolizantes ele distribui com alguns parceiros, assim, eles dividem, compram uma quantidade maior e dividem entre os praticantes da academia. Isso é proibido? Sim, para comprar esse produto, só com receita médica, precisa daquela receita com 2 vias, fica uma via na farmácia, né? Essas substâncias são controladas pelo Ministério da Saúde, tem uma lista até, chama-se C5, com as substâncias que são proibidas. E o êxtase é droga, né? Então é enquadrado como artigo 33 da Lei de Tráfico. Qual o próximo passo agora da Polícia Civil? Agora a gente vai tentar obter mais provas, apreendemos o celular do suspeito, a gente quer tentar identificar quem foram os fornecedores para eles dessas substâncias, tanto a droga quanto esses anabolizantes aí. Conduzido à sede da delegacia especializada, o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e comercialização de produtos medicinais. Ele foi levado à cadeia de Sumaré, onde aguarda por audiência de custódia. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. Muito bem, agora vamos falar sobre um homem foragido que foi capturado em Montemor por posse de arma. Quem vai trazer os detalhes deste caso é Andressa Oliveira. Um foragido da Justiça de 51 anos foi preso por policiais militares do 10º BAEP, no bairro rural Chácara Pindorama, em Montemor, na última quarta-feira. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça no mesmo dia, devido à condenação de 4 meses, 2 meses e 12 dias por posse de arma com numeração raspada. O homem foi conduzido à cadeia local, onde aguardava a transferência para alguma penitenciária da região. O homem havia sido investigado pela DISE, que é a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, por fornecer armas para facções criminosas. Ele foi detido pelos policiais da Delegacia Especializada no dia 10 de janeiro de 2023, em sua residência no Parque Pavã, em Sumaré. No imóvel, os investigadores localizaram uma arma e munições de uso, em restrito e sem numeração. Em dezembro, no mesmo ano, o investigado foi condenado pelo juiz de Sumaré, Marcos Cunha Rodrigues, mas a defesa recorreu ao TJ, ou seja, ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Em dezembro do mesmo ano, o investigado foi condenado pelo juiz de Sumaré, Marcos Cunha Rodrigues, mas a defesa recorreu ao TJ, ou seja, ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Andressa Oliveira para a TV Todo Dia. E outro homem foi detido por tráfico em Limeira. Claro, quem vai trazer os detalhes? Nosso correspondente Igor Sedano. Na manhã desta quarta-feira, dia 5 de março, os agentes do Canil da Guarda Civil Municipal de Limeira, compostas pela Daniele Gonçalves, Aparecido e Luciano, efetuaram a prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Abílio Pedro. O indivíduo de 35 anos foi detido em um local conhecido como Biqueira do Abacateiro. Durante a abordagem, os guardas encontraram com o suspeito diversos pinos de cocaína e a quantia de R$ 100 em espécie. Nas proximidades foram localizadas também a quantidade adicional de drogas, totalizando 87 pinos de cocaína.
Ele confessou que estava envolvido na prática de tráfico de drogas e afirmou que estava no local desde as 6 da manhã. De acordo com as informações da guarda, ele havia sido liberado do sistema prisional no final do ano passado, após cumprir pena por roubo, e possuía antecedentes criminais por furto também. Ele foi encaminhado até a central de flagrantes e foi mantido preso pelo delegado plantonista. Com imagens de Wagner Morente, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Literalmente esse não dorme no ponto, né? Desde as 6 da manhã. Polícia Civil também prende outro suspeito de tráfico de drogas. Mais um caso de tráfico de drogas. Agora quem traz os detalhes é Cristiane Azanha. Um homem suspeito de envolvimento com tráfico de drogas na zona leste de Santa Bárbara do Oeste foi preso nesta quinta-feira no Jardim Europa por policiais civis do 2º Distrito Policial. Com ele foi apreendido 26 pedras de crack, balança de precisão, réplica de pistolas, sacos plásticos usados para embalar drogas e um celular. Os investigadores cumpriram mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal em um imóvel e, ao chegarem no local, encontraram com o suspeito que portava uma arma de brinquedo, a balança de precisão e alguns sacos plásticos. Na área externa do imóvel, que é murado e de difícil acesso por terceiros, foi apreendido uma sacola com as porções de droga. Encaminhado ao distrito policial, ele foi autuado em flagrante e permanece custodiado até audiência de custódia. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. E com o auxílio do helicóptero Águia, dupla é presa por furto em Americana. João Victor Viana. 2 homens foram presos por tentarem furtar uma casa na Rua Canadá, no bairro Parque das Nações, em Americana. Uma das vítimas informou à polícia militar que um dos indivíduos estava no telhado do seu imóvel. No local, os policiais encontraram o proprietário e flagraram os 2 suspeitos ainda sobre as casas. A dupla tentou fugir pelos telhados das casas vizinhas. Um dos suspeitos foi capturado no local, enquanto o segundo tentou fugir por aqui, em direção à Avenida Florindo Sibim, mas também foi detido em um cerco policial. O homem foi encontrado dentro de uma residência, escondido no guarda-roupas de um dos quartos. Os policiais recuperaram os objetos furtados, avaliados em aproximadamente R$5 mil. Entre os itens estavam um motor de banheira de hidromassagem, um canhão de luz negra, 2 luminárias, um home theater e um estabilizador. Todos os objetos foram devolvidos ao proprietário. Os suspeitos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça. João Victor Viana para a TV Todo Dia. E para a gente fechar esse bloco com notícias policiais, vamos falar de um balanço que a GCM de Paulínia fez referente à semana de festas que a cidade vivenciou nesses últimos dias. Vamos falar então com a nossa correspondente Priscila Fidalgo. A última semana de fevereiro e o início do mês de março foram marcados aqui na cidade de Paulínia por diversas atrações envolvendo o aniversário da cidade e também o carnaval. O balanço geral do público foi de cerca de 80 mil pessoas ao longo dos 7 dias de atrações. O maior número de pessoas ficou concentrado no show do DJ Alok, que foi realizado no último dia 27. A organização e a segurança foram destaques em todos os dias dos eventos. E o comandante da Guarda Civil Municipal de Paulínia, Gidel Silva, faz um balanço das ocorrências atendidas. E nesse período nós tivemos em torno de 480 atendimentos efetivados pela Guarda Municipal, tanto em questões relacionadas ao evento quanto as do dia a dia com a população. Nesses atendimentos nós tivemos mais de 260 pessoas que foram averiguadas, 105 veículos aproximadamente também passaram por averiguações pelos nossos agentes, e desse montante de averiguações nós tivemos 7 prisões em flagrantes, um total de 9 pessoas foram conduzidas para a delegacia e ficaram presas. Tivemos também 3 pessoas procuradas pela Justiça que adentraram o município e foram identificados pelo nosso sistema de monitoramento, além de alguns veículos que tinham alguma queixa, algum ilícito relacionado ao emplacamento, que foram recuperados também pela nossa Guarda Municipal. Comandante, então a gente pode ver, né, o quanto a polícia e o monitoramento aqui de Paulínia está eficiente nesse sentido, porque essas pessoas muito provavelmente vieram para cá para se divertir e acabaram aí sendo monitorados e capturados pela polícia.
Sim, extremamente importante e eficiente o trabalho efetivado pelo monitoramento, que inclusive uma dessas pessoas que foi capturada, que estava foragida, tinha um mandado de prisão em aberto, ela não é nem do município, ela veio de um outro município e tinha conhecimento de que o mandato de prisão estava em vigor para a sua pessoa, porém, desconhecendo o fato de que ele poderia ser flagrado pelo monitoramento, ele estava tranquilo em um bar, né? Passou pelas OCRs, foi identificado o problema e ele estava num comércio. E a guarnição foi até lá e conseguiu fazer a detenção. Uma pessoa procurada por um crime de estupro, com uma condenação de 11 anos aí para ser cumprida. Apesar dessas citações do comandante, nenhuma ocorrência grave e relacionada diretamente aos eventos foi registrada. Durante toda a semana, a GCM contou ainda com o apoio das polícias civil e militar. Priscila Fidalgo para a TV Todo Dia. Vamos para um breve intervalo, voltamos já já. No estúdio Sabrina Ometo, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Ometo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: TecPlus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. TecPlus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. TecPlus tem bom atendimento. TecPlus conectando você ao mundo. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. E agora, neste último bloco, a gente vai trazer a série especial, é o 4º episódio, falando sobre as mulheres. É uma semana em homenagem às mulheres, já que dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E neste 4º episódio, gente, a história é de uma mulher que precisou enfrentar vários obstáculos na vida, começando desde criança, que acabou sendo abandonada pela mãe, rejeitada pela mãe e precisou crescer num orfanato. Vamos acompanhar então essa história que é de emocionar e também trazer muita força aí para várias mulheres. Vamos acompanhar. Que a minha história de vida é realmente para fortalecer outras mulheres e dizer que se eu passei, né, todas podem passar. Thaís cresceu no orfanato em Garça, município de São Paulo, dos seus 10 aos 17 anos. E isso se deu devido à relação conturbada com sua mãe. A minha mãe e eu não nos dávamos muito bem, então a minha mãe tinha um relacionamento com uma pessoa, no qual naquela época eu sofri abuso. E a minha mãe não tinha muito... Eu falo que não tinha aquele amor de mãe, né, no qual a gente espera, que é aquele amor no qual acaba nos abraçando, né, se sentindo para ser o nosso porto seguro. Eu não tive isso. Naquela época, quando eu fui falar para minha mãe do acontecido, do que havia acontecido, ela não acreditou em mim. Sua casa já não era o seu porto seguro, e a rua se transforma em seu lar, sendo encaminhada ao orfanato pelo Conselho Tutelar.
Eu sentia muito medo. Com isso, eu só queria ficar na rua, porque parecia que a rua, na verdade, a minha casa era para ser um lugar seguro, mas na verdade não era. O lugar seguro que eu me encontrava era na rua. Ela relembra sobre o seu primeiro dia no orfanato. Naquele momento eu chorava muito, eu sofria. Eu me lembro de chegar na porta do orfanato, de perua, e é como se eu tivesse sido abandonada ali, né? Aos 17 anos, Thaís decide sair e foi trabalhar em uma floricultura. E aos 18 anos, ela engravida do seu primeiro filho. Eu engravidei, eu tinha 18 anos, tive ele, né, perto dos 19. E a partir daí foi que eu também não esperava o que iria acontecer comigo. Por tudo que eu iria passar, como que iria ser, eu não imaginava por tudo que eu ia passar. E aí foi que começaram as minhas maiores batalhas, né? Além da gravidez, de eu ter passado por uma gravidez bem difícil, bem complicada, eu ter voltado para casa da minha mãe. A gente teve uma briga quando meu filho completou 13 dias de vida. Ela me colocou para fora de casa. Com isso, um pouco antes, na hora que a gente estava discutindo, ela me jogou para cima do meu filho. Ele estava deitado na cama, eu quase caí em cima dele. Naquele dia, eu poderia ter matado meu filho. Após momentos de dificuldade, quando o filho de Thaís tinha apenas 6 meses, ela foi acolhida por uma amiga e relembra. Meu filho estava para completar 6 meses. Eu simplesmente recebi um belo de um dia o oficial de justiça na casa da minha mãe, né? Na época eu morava ainda com ela, eu estava prestes para começar a arrumar um trabalho, tudo. E eu recebi um oficial de justiça com o papel de que eu teria que sair da casa da minha mãe naquele momento, sem eu ter para onde ir. Eu entrei em desespero, liguei para uma amiga minha, a Pamela, naquele momento, e falei para ela o que estava acontecendo. Ela correu até lá. E ela falou, não, o que eu posso te oferecer é a minha casa, você vai ficar lá junto com o seu filho. Na época, minha mãe não deixou nem eu pegar muitas coisas dele, era uma época muito chuvosa, então eu tinha que estar lavando, né, colocando atrás da geladeira para poder secar. Meu filho dormia no carrinho, eu dormia no chão. Era o que ela podia me oferecer naquele momento. Ela consegue um emprego de babá e recebe a notícia. Alguns dias depois eu descobri que eu estava grávida novamente. Eu descobri que eu estava grávida, meu filho com 6 meses, eu grávida. Foi desesperador. Confesso que foi desesperador. Após um período de estruturação, Thaís recebe uma visita surpresa. Sua mãe estava na porta do seu serviço e fez uma proposta. E ela falou que era para eu deixar meu filho com ela. E realmente, naquele momento, o meu coração como mãe só pensava nele, né? Só pensava no bem-estar dele. Porque ele era tudo que eu tinha. E tudo que eu tinha, naquele momento, não cabia, né, dentro do que ele precisava. Seu filho mais velho foi morar com sua mãe. E desde então, Thaís passou por diversas casas, até se fixar em uma até o nascimento do seu filho que estava na barriga. Uma semana antes de eu ganhar o meu filho, eu tive uma discussão. Eu fui até a frente da casa da minha mãe para poder tentar ver o Cauã, ela não permitiu. E foi quando ela se virou para mim e falou, eu espero que você e essa criança bastarda morram na mesa de parto. Fui sozinha ganhar o bebê na maternidade em Marília. Quando eu cheguei na maternidade, eu fiz a minha entrada, eu fiz a minha internação, eu que fiz tudo. E aí, quando foi que eu comecei a ter as dores de parto, eu só me lembrava do que ela falou, que eu ia morrer na mesa de parto. E aí uma enfermeira que estava lá naquele momento, o nome dela era Patrícia, e ela segurou a minha mão e ela falou, você não vai morrer, nós estaremos aqui. E ela ficou o tempo todo que eu estive em trabalho de parto segurando a minha mão. Com o nascimento do seu filho, Thaís começa a se estruturar, com um novo emprego, sua casa e o seu bebê, e se mudou para Pompeia, onde reencontrou seu pai que não via há 15 anos. Quando eu falei alô, eu escutei uma voz grossa, falando alô, filha. E aí era meu pai. Era meu pai. Eu desabei naquela hora porque eu nem imaginava, né, que ele poderia entrar em contato comigo. E através da vida daquela mulher, eu consegui reencontrar meu pai depois de 15 anos. O contato com o pai levou Thaís para Americana, cidade em que seu pai morava, onde conheceu seu atual esposo, que é casado há 13 anos.
Foi quando ela recebeu uma ligação do Conselho Tutelar sobre o seu filho que estava morando com sua mãe. Quando meu filho estava com 8 para 9 anos, o Conselho Tutelar entrou em contato comigo, perguntando se eu aceitaria ficar com meu filho, porque se eu não aceitasse, ele iria morar no orfanato. Foi assim que eu revivi tudo que eu já tinha passado. O orfanato, ele não foi ruim para mim, ele foi a salvação da minha vida, porque diante de toda a exposição que eu estava, né, com abusos, ficando mais na rua, eu não sei o que poderia ter sido da Thaís naquela época. Então, ele foi a salvação da minha vida. Mas não é fácil, né? Você se sentir abandonada, você se sentir sem o cuidado de pai e mãe. Essa situação foi muito difícil. E geraram muitos traumas, né? Existem os traumas que você vai carregar, suas marcas que vai ser carregadas para o resto da vida. E através daí foi que eu falei que ele não iria para o orfanato. E eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo lá. O porquê que ele estava nessa situação. Porque a minha mãe, por ela, na época, beber muito, não ter um cuidado diário com ele não ia para a escola, ele inventava, né, que estava com dor, essas coisas para ela poder tirar ele da escola. Então, ela não tinha aquele cuidado com ele ficava, né, pelo que me foi falado na época, pelo Conselho Tutelar, que ele ficava até muito tarde na rua, sem cuidado, às vezes descalço, época de frio, sem uma roupa de frio, né, e através disso, eles entraram em contato comigo, explicando toda a situação e perguntando se eu iria ficar com meu filho. E na hora, eu nem hesitei em responder que sim, era meu filho, né. Hoje, Thaís mora com seu marido e seus 3 filhos. E com muita fé, Thaís finaliza. Então, hoje eu posso dizer, eu venci muitas dores, eu venci muitas batalhas. Ficaram as cicatrizes? Sim, mas é para me lembrar de onde que eu vim, é para me lembrar de onde que o Senhor me tirou, o que Ele fez na minha vida, né, através de tantas coisas, de tantas pessoas. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Que história, não, gente? Serve muito para muita gente, não é só para as mulheres, não, para todos, né? De perseverança e enfrentar todos os obstáculos. É isso aí, gente. Assim a gente encerra o nosso Jornal Todo Dia, terceira edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã estaremos de volta com muito mais informações para vocês. Boa noite.